foi quando eu aprendi a hipnotizar. Comecei a hipnotizar, comecei a estudar com loucura, querendo hipnotizar. E aí comecei a hipnotizar animais. Hipnotizava os gatos lá de casa, as galinhas de minha mãe no terreiro. Eu não sabia, né? Eu acompanho até alguns podcasts, né, que falam sobre hipnose, né, mas em animais eu não tinha visto Comecei nada parecido. Toda a minha experiência, até porque tinha uma coisa curiosa, é que eu tinha vergonha, medo de hipnotizar pessoas. O gato não, eu podia dizer dorme, 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 e o gato poderia até fugir e não dormia, e eu ficava em paz. Mas imagina se eu fosse hipnotizar uma pessoa e dissesse dorme e ela ficasse zombando da minha cara, que eu não tinha condição mental de colocá-la para dormir, por exemplo. Tem alguma história assim que o senhor recorda de logo desse início, né? Da hipnose dos animais, de alguma história inusitada, engraçada? Não tão engraçada, mas minha mãe sempre, apesar de ser uma senhora que tinha uma certa formação, é claro, ela tinha preconceitos também, né? E ela de início não via isso com bons olhos. Ela chegou até a me dar uma surra uma vez, porque eu estava lendo uns livros meio estranhos para ela, né? Ela achava que eu estava fazendo coisa do diabo. Minha mãe era católica, aquele católico tradicional, tinha o Adoremos, assistia às missas que eram celebradas em latim na época, né? Como padre de costas para o povo, celebrando em latim. E minha mãe tinha um Adoremos, um livrinho preto que ela lia sempre, aquele livrinho. E ela não admitia essas coisas como hipnose, como magia, coisas que eu comecei a pesquisar, a gostar. E até cheguei a levar uma surra uma vez, porque esconderam meus livros, porque eu estava lendo coisas que, no entender dela, não era coisa de Deus. Ela entendia assim. E aí aconteceu que um dia, né, a minha mãe, eu consegui pegar não todas, mas uma parte das galinhas de minha mãe e botei as galinhas para dormir. Todas de uma vez? Tinha um método que a gente usava que as galinhas ficavam lá, coitadas, ficavam inoperantes, né? E eu deixei as galinhas lá no terreiro da casa, devia ter mais de 10 galinhas, e aí chama a mamãe, vem cá, mamãe, vem uma coisa interessante. Ela olhou e disse, meu filho, pelo amor de Deus, você matou minhas galinhas. Né? Na verdade, as galinhas estavam tranquilas, dormindo, as bichinhas estavam tranquilas. E aí depois, não, mamãe, não é assim. Aí fui despertando as galinhas, né? Imagina a reação dela. E ela ficou um tanto assustada. Mas ela passou a me respeitar muito nesse aspecto. Mas ela passou a me respeitar mais quando eu comecei, por exemplo, a ter cuidado com animais doentes. Muitas vezes, fazíamos medicamentos e aplicávamos é muito comum na zona rural, e nós fazíamos isso, e com essas coisas assim, minha mãe começou a ter respeito. E no caso, o senhor utilizava a hipnose para ajudar, tipo, para um animal ficar imóvel, para receber um medicamento, mas alguma nem coisa sempre do tipo? era assim, para ser sincero, sabe? Na verdade, o que eu queria era provar a mim mesmo que eu tinha a capacidade de fazer aquilo. E aí aprendi a hipnotizar animais e depois comecei a ver com seres humanos. Né? Comecei aqueles amigos de mais confiança. O senhor lembra a primeira pessoa que... Eu lembro porque nós tínhamos um teste muito interessante. O primeiro teste era de juntar as mãos e colocava as mãos na cabeça, contava até 3 e o sujeito não podia mais separar as mãos. Isso era de praxe. Ou então simplesmente pegava um grupo de 2 ou 3 pessoas, botava ele lá, fechava os olhos, contava 1, 2, 3 e eles começavam a se balançar. Alguns caíam mesmo, a gente tinha que amparar. Eu comecei fazendo esses testes. Foi quando, curiosamente, eu vim aqui para Monteiro, 1967, eu vim estudar aqui em Monteiro, e quando vim, trouxe para cá já esse começo de experiência, e aqui em Monteiro comecei a praticar hipnose realmente, com muito mais ênfase, e chegamos a fazer shows de hipnose aqui no Clube Municipal, aqui em Monteiro. Imagina, devia juntar muita gente. Eu acredito que hoje em Monteiro ainda muitas pessoas mais velhas lembram dos shows de hipnose que nós fazíamos e enfrentávamos desafios. Eu lembro, por exemplo, um fato, às vezes só para ilustrar, quando porque se formavam grupos que eram contrários, que não acreditavam, por preconceito, outros até por despeito. E houve um grupo, e nós, quando hipnotizávamos as pessoas, nós anestesiávamos braço, perna das pessoas.
a ponto de você poder furar, cortar, queimar, e as pessoas não sentiam dor nenhuma. Existia aqui em Monteiro um jovem cidadão, foi muito meu amigo, foi bacharel em Direito, por sinal advogado aqui, já é falecido, eu tenho muito carinho e respeito pela família dele, que chamava-se Edivaldo Mota, conhecido como Diva. Edivaldo Mota foi muito conhecido aqui. E Diva, por ser meu amigo, ele apaixonado por futebol, certa vez quebrou um pé. Quebrou o pé e ficou impossibilitado de jogar. E eu lembro muito bem desse fato, porque ele foi para o médico disse, olha, você não pode jogar, você não tem como jogar. Mas Diva era bem teimosão, acho que alguém que está, talvez, acompanhando esse podcast pode saber disso, lembrar disso. E Diva chegou para mim, ele não chamava Antônio, curioso, ele chamava Antônio. Disse, Antônio, eu vim te pedir um favor. Eu digo, o que é, Diva? Ele disse, você vai hipnotizar meu pé. Ora, veja, você vai hipnotizar meu pé, que eu quero jogar futebol. E eu, ainda jovem como ele, sem muita responsabilidade, pois não, Diva. Olha para mim, fecha os olhos, conta até 3 e puf, no teu pé agora pode dar chute em pedra e não vai mais sentir nada. O pé se tornava realmente, a gente conseguia anestesiar. E aí enfaixamos o pé de Diva, o pé com uma rachadura no osso, enfaixamos o pé de Diva, e Diva foi jogar futebol numa tarde de domingo, no campo, parece que chamava-se Campo do Cajá, parece que chamava o Campo do Monteiro na época. Eu sei, no estádio do Cajá, Campo do Cajá, algo assim. E Diva jogou a tarde inteira. Rapaz, quando ele voltou, o pé dele mais parecia uma bola, né? Mais parecia uma bola. Mas, curiosamente, sem sentir nenhuma dor. Caramba. Esses fatos motivavam as pessoas, muitas vezes, a discussões. E eu lembro que lá no clube municipal, certa vez, um certo cidadão chamado Dr. Elvésio, salvo engano, era este o nome para mim que era Elvésio o nome daquele cidadão. E ele estava lá assistindo um show nosso, e quando nós fizemos a hipnose no palco de alguém, que a gente mandou furar o braço da pessoa com uma agulha, ele foi lá e disse que a pessoa não só estava dormindo, mas ele estava profundamente anestesiado, a ponto de que, se fosse preciso fazer uma cirurgia, a pessoa estaria apta para fazer aquilo. Então, isso foi bom porque eu ganhei aliados, mas, ao mesmo tempo, isso ia despertando em mim um sentimento curioso, de que nós temos um potencial dentro de nós que a gente, às vezes, não sabe usar. Tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com religião, mas é um potencial que todo ser humano traz dentro de si e que nós precisávamos usar.